De que forma o coaching pode contribuir praticamente para a obtenção de resultados? Carlos, você poderia citar 1 ou 2 exemplos para a gente? Posso. Eu vou citar um exemplo num programa de coaching de equipe, na verdade como equipe de líderes. Eles traçaram algumas metas estratégicas. Uma delas era reduzir em 50% o índice de desperdício de produtos danificados. E, por incrível que pareça, a gente fez um mapeamento do que impedia eles de alcançar essa meta. E um dos pontos que foram levantados foi a questão de comunicação. E é algo óbvio, mas na verdade é um meio para que cada empresa, cada equipe possa alcançar melhores resultados. Dentro de uma equipe existe um conceito que vem da física que chama valência. O que é a valência? Valência na física é a capacidade de troca entre os átomos. E a valência de uma equipe é a capacidade de troca entre os membros dessa equipe. E aí a gente pode avaliar o nível de abertura dos líderes dentro dessa equipe, enfim, em trocar, em dar e receber feedback. E nessa empresa, eles mapearam que o problema era a comunicação porque um não deixava o outro impactar na sua área. Tinha um jogo político muito forte. E a gente conseguiu desenvolver isso por meio de feedbacks, onde eles criaram planos de ação. Obviamente que o meu foco não era ajudar diretamente em reduzir esse desperdício, mas era em exercitar a musculatura da comunicação. Você fala assim, pô, Carlos, como é que você faz? Você ensina o que é comunicação? Não. O coaching, eu ajudo a equipe a perceber e eles mapearem exemplos do que está ruim na comunicação. Eles mapearem fatos que estão impedindo eles de terem uma boa comunicação. A partir daí, a própria equipe sabe o que precisa fazer para se comunicar melhor. Só que muitas vezes eles deixam passar, porque eles não sentam para falar sobre aquilo. Aliás, quanto maior o nível hierárquico, maior é o jogo político, que a gente sabe, e às vezes eles deixam de falar de coisas simples e óbvias, que são coisas que podem gerar resultado. Então, se pegar um executivo, muitas vezes ele intui o que precisa fazer, e às vezes são coisas óbvias. Mas aí vem uma pergunta, o que te impede de fazer? Então, essa é uma pergunta que quando você faz com um executivo, ele para pensar e fala, opa. Um outro caso, por exemplo, foi com um executivo que ele estava desmotivado, né, numa posição de diretoria, e ele estava altamente desmotivado. E ele colocou que um dos valores que era importante, alguma das coisas que era importante para eles era superar desafios. E aí eu apliquei com ele um exercício, onde ele ficou durante uma semana se autoavaliando, chama método de amostragem de experiência. Preparei a secretária dele para ligar para ele de 8 a 10 vezes por dia. Ele tinha que parar onde ele estava e preencher esse questionário. E um dos pontos era ele avaliar o nível de desafio que essa atividade tinha e o quanto isso impactava no que a empresa esperava do trabalho dele. E ele percebeu que 80% das atividades que ele realizava não tinham um nível de desafio e poderiam ser delegadas. Quer dizer, ele estava deixando de fazer coisas estratégicas para apagar incêndios dentro da empresa. E aí ele acabou traçando planos de ação, ele acabou, enfim, conseguindo alinhar os valores pessoais com o dia a dia. E, aliás, tem um outro exemplo bem interessante, que foi uma ação pontual. Teve uma empresa que me chamou e falou assim, Carlos, a gente quer fazer um encontro estratégico com os líderes e a gente tem um problema. Aqui na reunião de diretoria, eles perdem muito foco. Então, a gente teve como desafio tornar as reuniões mais produtivas. E aí eles traçaram, mapearam o que impedia essas reuniões de serem mais produtivas. E uma das coisas que impediam as reuniões de serem mais produtivas é que eles falavam de muitas coisas, tinha pauta, mas eles não seguiam aquela pauta. E uma das coisas que eles perceberam é que eles não usavam uma pergunta, qual o próximo passo? Então, às vezes eles falam de muitas coisas e às vezes não traçam o próximo passo. Isso é muito comum, não só em reuniões estratégicas, mas em reuniões comerciais, onde as pessoas falam e saem, às vezes, sem aquele próximo passo. E outros exemplos aí que a gente tem. Tá ótimo. Carlos, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Eu conversei com o Carlos Cruz, aqui no portal HSM Online. Lembrando que o melhor conteúdo de gestão você encontra aqui.